Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam o casamento cristão. O tema de hoje é um tema muito relevante para quem busca a restauração do casamento, que é a demora para o casamento ser restaurado, né? Por que está demorando tanto? No que eu estou errando? Em primeiro lugar, eu queria falar sobre um dos tópicos do porquê a restauração do casamento pode estar demorando tanto. Que é a sua vida com Deus, que é a nossa vida com Deus. É a santificação. Como está a sua vida com Deus? Você, de fato, está na presença de Deus? Você, de fato, está vivendo uma vida de obediência a Deus? Porque Deus, para restaurar o seu casamento, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você precisa estar na presença dele. Você precisa levar uma vida de obediência plena ao Senhor. Não tem como ele atender as suas orações se você está vivendo uma vida de desobediência, né? Se você está fora da igreja, eu não falo nem fora da igreja, mas fora da presença de Deus, né? Se você está vivendo uma vida sem regras, né? Uma vida fora dos princípios bíblicos. Muitas pessoas que eu converso, elas alegam que elas reclamam, que está demorando, algumas já levam até anos, né? Mais de 2 anos, às vezes, esperando o marido voltar para casa. Mas quando eu vou analisar a fundo a vida dessas pessoas, uma coisa ou outra eu vejo que está fora dos padrões bíblicos, né? Eu não vou aqui entrar em mérito do que elas fazem, mas, assim, você precisa se autoavaliar. Você precisa olhar para você, olhar para sua vida e ver, de fato, como você tem levado uma vida. Como você tem levado uma vida na presença de Deus. Que tipo de ações você tem cometido. Como você tem buscado a Deus também. Se você tem orado de forma correta, se você tem orado de forma frequente. Você precisa se autoavaliar e ver se você tem levado uma vida correta perante Deus. O primeiro passo é esse, né? Um dos motivos que a restauração na vida de alguém pode estar demorando é a santificação, né? É uma vida, se ela está vivendo ou não, uma vida de santificação e obediência à palavra de Deus. Outro motivo é o tempo de Deus, é o tempo que Deus precisa para aperfeiçoar e amadurecer você. Porque é um jargão, né? Muito usado. Deus não restaura casamentos, ele restaura pessoas. E Deus usa o tempo necessário dele para restaurar e amadurecer você. Porque você precisa estar madura, você precisa estar restaurada para quando seu marido voltar, você não cometer os mesmos erros de antes. Você precisa hoje buscar a sua restauração. Se você acha que você ainda está ferida emocionalmente, se você acha que você ainda não está preparada, né, que você ainda comete os mesmos erros de antes, você precisa se consertar, você precisa buscar a sua melhoria. Você precisa buscar, em primeiro lugar, a sua restauração pessoal, né? Então, Deus, ele usa o tempo necessário dele para aperfeiçoar você. E nós, muitas das vezes, é com dores, é com sofrimento que nós amadurecemos. Né? O sofrimento e a dor, eles vêm para nos amadurecer, eles vêm para nos fazer crescer. E muitas das vezes, nós vamos nos relacionar mais intimamente com Deus a partir desses sofrimentos, a partir dos problemas das nossas vidas. Porque imagina uma vida fácil, uma vida sem problemas muito graves. Isso é muito fácil, a gente nem ia querer ir a Deus, né? A gente ia ter muitas dificuldades de buscar a Deus. E muitas das vezes nós vamos a Deus pelas nossas dores, infelizmente, né? Nós acessamos a Deus, nós buscamos mais a Deus através das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Então Deus, ele usa o sofrimento para fazer você crescer, para fazer você se relacionar melhor com ele, para fazer a sua vida mudar de verdade, né? A sua vida com ele mudar, seu emocional mudar, né? Nós ficamos mais maduras, nós ficamos mais conscientes. Então Deus, ele usa o sofrimento sim para aperfeiçoar você. E você precisa levar isso em conta. Quando você se questionar por que a restauração do seu casamento está demorando, você precisa levar isso em conta, que Deus, ele quer aperfeiçoar você nessa espera. E ele vai usar o tempo necessário dele. A gente não sabe o tempo dele. Só ele sabe. Mas nós precisamos buscar, em primeiro lugar, esse aperfeiçoamento, essa maturidade
nós precisamos buscar esse crescimento, né? E outro tópico também, outro motivo que ele pode estar usando, né, para não ter trazido seu marido ainda. É o tempo dele, porque nós não sabemos os propósitos de Deus, ele sabe. Nós enxergamos hoje um problema e nós não sabemos o porquê desse problema, o porquê nós estamos passando por esse problema. Né? A gente só enxerga o problema, mas a gente não enxerga além, a gente não enxerga o que Deus pode fazer através desse problema nas nossas vidas. Muitas pessoas, elas passam por uma determinada dor em alguma área da vida delas e elas se tornam pessoas mais experientes, elas ajudam outras pessoas através dessas dores. Deus, ele idealiza um propósito para esse sofrimento e nós não sabemos qual o propósito que ele tem para esse sofrimento que você tem passado, né? A minha situação foi ajudar mulheres, né? Foi abrir um perfil no Instagram, agora abrir um canal para ajudar as mulheres, mas nós não sabemos quais são os propósitos que Deus tem para você, né? Para qualquer tipo de sofrimento, Deus sempre tem um propósito, né? Nós não devemos olhar só com nossos olhos naturais, nós devemos enxergar com os nossos olhos espirituais também. Nós devemos enxergar além, nós devemos enxergar lá na frente. Lá na frente a gente vai descobrir o propósito dele, né? Os propósitos dele são melhores do que os nossos, né? E outro motivo que pode ser também é o tempo de tratamento que Deus tem com o cônjuge. É o tempo de tratamento que Deus tem com o seu cônjuge lá fora. Porque assim, gente, quando a gente fala de deserto conjugal, a gente acha que só quem passa pelo deserto é quem está buscando a restauração, quem quer o casamento de volta. Mas a gente não sabe que o cônjuge, quando ele está vivendo lá no mundo, na vida de pecado que ele escolheu, ele também passa pelo deserto dele. Né? Cada pessoa tem um deserto específico. Tem uns que passam por situações financeiras bem complicadas, alguns passam por doenças, né? Porque são consequências da vida que essas pessoas escolheram. E elas também passam pelo deserto delas. E quando elas passam pelo deserto, né, pelos sofrimentos que elas vivenciam por causa das suas escolhas, é um tratamento de Deus. Deus trata essas pessoas. Muitos eram orgulhosos, muitos eram soberbos. E quando eles estão passando pelo deserto, eles tendem a ficar mais humildes. Deus quebranta o coração do cônjuge lá fora, né? Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Então Deus, ele também precisa amadurecer e aperfeiçoar o seu cônjuge. Não é só você que ele precisa mudar, não é só você que ele precisa transformar. Ele também precisa transformar o seu cônjuge lá fora. E talvez essa transformação venha através do sofrimento, através do deserto que eles vão passar. Então a gente não sabe como Deus está tratando eles. Então todos esses motivos juntos, eles podem, entre aspas, atrasar a volta deles para casa. Né? Então são questionamentos válidos que vocês fazem, são questionamentos assim pertinentes, importantes, não é errado, mas vocês precisam analisar cada um desses motivos, né? E cada casamento é único. Não é porque o casamento de uma pessoa foi restaurado em 2 meses, né? Em 3 meses, que o seu vai ser assim, dessa forma também. Porque Deus, ele tem um tempo específico de tratamento para cada casamento, para cada pessoa. Nós somos indivíduos diferentes. Não é uma regra, não é uma receita de bolo. Não é porque o casamento da moça do canal tal foi restaurado em pouco tempo que o meu também deveria ser. Não, somos pessoas diferentes. Cada um tem suas peculiaridades. Deus, ele vai tratar cada pessoa de forma diferente. Cada indivíduo, ele precisa de um tratamento específico. Então você precisa analisar todos esses motivos e começar a refletir o que de fato pode estar acontecendo. E tirar a ansiedade do seu coração, né? Porque a ansiedade, ela atrapalha muito. Né? A ansiedade, muitas das vezes, até é um pecado, porque a gente não está confiando plenamente em Deus. Tá bom, minhas amadas? E esse vídeo de hoje, se você acha que esse tema é importante para ajudar outras mulheres, compartilhem com outras mulheres, curtem, se inscrevam no canal. Um beijo, até a próxima!